Boa noite, família. A paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no texto de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Convido você a abrir a palavra do Senhor nessa noite. E o texto nos diz o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Hoje, antes de vir para cá, na hora daquela tempestade imensa, que eu fiquei pensando como que nós chegaríamos aqui se continuasse chovendo daquele jeito, eu fiquei pensando num dia tão precioso que está sendo hoje. Hoje de manhã, nós tivemos o nosso primeiro batismo na nossa igreja metodista ali no bairro Marambaia. E foi um tempo muito precioso de celebração ao Senhor. 32 pessoas se comprometeram em caminhar em aliança com o Senhor e servindo o Senhor conosco ali no bairro Marambaia. Irmãos, eu não sei se vocês têm noção do que é pastorear uma igreja, do que é estar diariamente liderando uma igreja, o que é estar pregando, orando, jejuando, aconselhando, incentivando. Mas a nossa igreja ali no Marambaia, ela tem 1 ano de idade. Ela é bebê. E mesmo ela sendo bebezinha no seu tempo de idade ali no bairro, hoje nós tivemos um privilégio do que nós podemos chamar de colheita abundante. Não é nos autopromovendo, mas dizendo a vocês que tem muitas comunidades que passam o ano inteiro sem receber ninguém. Tem muitas comunidades que durante o ano conseguem receber 2, 3, 4, 5 novos membros para sua família. E nós, com todos os desafios que nós temos ali no bairro, nós hoje fizemos uma festa, celebrando a fidelidade, celebrando a honra, celebrando o cuidado do Senhor. E agora à noite, mais um momento significativo para nós. Porque nesse momento significativo para nós, nós estaremos falando a respeito de liderança. E nós sabemos que não é apenas atrair pessoas para a casa do Senhor e ganhá-las para se apaixonarem por Jesus, como nós sempre falamos. Mas o desafio é multiplicar liderança. O desafio é inspirar pessoas para servir ao Senhor. Nós já falamos para vocês e repetimos diversas vezes que servir o Senhor não é congregar. Servir o Senhor não é celebrar. Servir o Senhor não é somente pertencer a uma família. Quando você sai da sua casa no domingo à noite para vir para o templo, como estamos aqui nesse momento, celebrando o Senhor, nós estamos congregando, nós estamos adorando, nós estamos celebrando, mas nós não estamos servindo. Servir é quando nós servimos pessoas, é quando nós multiplicamos do que recebemos, da graça, do favor, da honra, da bondade, de todos os benefícios que o Senhor nos dá, nós multiplicamos na vida de pessoas. Por isso, nos colocar à disposição para servir é necessário. Não é apenas um convite sendo feito ao seu coração, mas é um desafio. Porque o dia que você comparecer diante do Senhor, vai ter um dia que nós vamos comparecer. Eu sempre falo que quando eu participo de um velório, o que mais me confronta, o que mais me incomoda,
É quando nós depositamos a pessoa ali no seu túmulo e voltamos para casa. Esse momento é o momento que mais mexe comigo. Não sei com você, mas é o momento que mais mexe comigo. Porque esse momento retrata que vai chegar um tempo na nossa história que ninguém vai estar perto. Não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem pastor, não tem líder, não tem amigo. Ninguém vai estar conosco. Será só nós e o Senhor. E nós vamos comparecer diante dele. Imagina se o dia que nós comparecermos diante dele e ele nos perguntar o que fizemos com tudo que ele colocou em nossas mãos, com os nossos talentos, com as nossas habilidades, com os recursos que ele colocou em nossas mãos, com a formação que ele nos deu o privilégio de desfrutar, com a família que ele nos deu o privilégio de construir a nossa história aqui, e nós não temos nada para apresentar para ele. Eu sempre gosto de dizer que a gente pode passar a vida fazendo bolo de chocolate, achando que nós vamos agradar a Deus, sendo que o sabor que Deus gosta é morango. E se quando nós chegarmos lá no céu e o sabor for morango, não for chocolate, nós vamos ficar numa situação difícil. E muitas vezes eu e você passamos a vida achando que o nosso propósito é só congregar, que o nosso propósito é só entregar os nossos dízimos e nossas ofertas, que o nosso propósito é só estarmos inseridos numa comunidade de fé. Também é isso mesmo, mas é mais do que isso. O nosso propósito é servir pessoas, fazendo o nome do Senhor glorificado, fazendo o nome do Senhor exaltado. E eu gosto de dizer que a nossa igreja é muito especial. Eu falo para as pessoas que eu caminho, eu ministro em muitos lugares. Eu visito muitas igrejas, de vários estados do nosso país. E eu sempre volto para a minha liderança e falo assim: olha, a melhor igreja que eu conheço é a nossa. Não é puxando a sardinha para a nossa latinha, não. Mas eu sempre vou dizer que a nossa igreja é sensacional, que a nossa igreja é maravilhosa, é extraordinária, porque aqui nós preparamos um ambiente para você crescer. Nós preparamos um ambiente para você romper. Quem quer servir vai encontrar o seu espaço. Quem quer capacitar, tem ambiente para você ser capacitado. E quem quer servir, vai poder fazer isso com muita leveza e com muita alegria. E aí, amados e amadas, quando eu olho para a palavra do Senhor, e aí você pode perguntar: tá bom, pastora, você está falando de liderança, mas liderar não é tão simples assim. Servir não é tão simples assim. É verdade, eu vou concordar sempre com vocês, mas eu também vou dizer a vocês que quem lidera, sim, carrega responsabilidades. Por isso não é simples. Quem lidera carrega o poder de decisões. Isso também não é tão fácil para estar nos nossos ombros. Mas eu sempre vou dizer que quem lidera avança. Quem lidera conquista. Quem lidera toca o coração do Senhor. Quem lidera encontra caminho claro para poder passar. Quem lidera realmente cumpre o chamado e o propósito de Deus. E por que você está falando tudo isso nessa noite, pastora? Porque liderar, queridos, não é sobrevivência, mas liderar é influenciar, liderar é inspirar, liderar é transformar, liderar é criar um poder de ambiente onde pessoas serão profundamente capacitadas para se tornarem conquistadoras. E também eu sempre vou dizer: Deus não escolhe os mais fortes, mas Deus também não escolhe os mais preparados. Ele escolhe o quebrantado e diz: esforça-te porque eu estarei com você. Esforça-te porque eu estarei do seu lado. Esforça-te porque eu darei o que você precisa para me representar e para cumprir o meu propósito.
E se tem uma coisa que eu amo, é liderar. Se tem uma coisa que eu amo, é estar nesse lugar, aonde Deus pode usar a minha vida para glorificar o seu nome. E por que eu estou falando de liderança? Porque essa noite, ela é especial, porque nós estamos participando da formatura dos novos líderes dessa casa. Durante o ano, nós criamos um ambiente de formação. A nossa escola ministerial é um ambiente para você se treinar, é um ambiente para você se preparar, é um ambiente para você construir a visão que Deus tem para você, de um chamado sólido, de uma visão clara, de uma direção aonde você possa responder o chamado que Deus tem para você. E aí esse culto é especial, porque nós tivemos pessoas que se dedicaram durante esse tempo para se preparar, para se treinar, para poder também responder o Senhor da forma que Deus está chamando. Mas para isso, eu quero compartilhar com vocês nessa noite alguns valores que gritam dentro de mim a respeito de liderança. Eu estou dizendo para vocês que se tem uma paixão que grita dentro de mim, é a liderança. Crescer em habilidade de liderar é algo que me traz muita plenitude. É algo que me faz realmente sonhar, que me dispõe a jejuar, que enche meu coração de prazer, de passar um bom tempo na presença de Deus, criando a oportunidade de ouvir a voz do Senhor para transmitir aquilo que o Senhor deseja falar. E durante esses anos, liderando pessoas, aprendendo, acertando e errando, fracassando e tendo alguns sucessos, eu pude aprender algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, mas principalmente ministrando no coração de todos os novos líderes que estão sendo formados nessa noite. Primeiro, líderes são chamados para a fé, não para conforto. Quando você olha para a palavra do Senhor, a narrativa que temos a respeito do momento que Josué ouve a voz do Senhor, nós vamos ver que ele estava passando um dos maiores desafios da sua história. Quem conhece a história de Josué, vai saber que Josué, ele era um grande guerreiro de batalhas. Ele era homem de guerra. Ele era aquele homem que vivia na frente de batalhas contra grandes exércitos, contra grandes inimigos. Então ele era estratégico, ele era forte, ele era destemido, ele era aquela pessoa que realmente poderia contar, porque a maioria das conquistas de Israel, na geração de Josué, Josué estava liderando o exército, Josué estava na frente da guerra, Josué estava na frente da batalha. Mas nenhuma guerra, nenhuma batalha foi tão desafiadora como a de substituir Moisés na liderança do povo de Israel. Nenhuma dificuldade maior, nenhum desafio maior, nem os gigantes da época, nem os exércitos mais fortes da época era tão desafiadores para Josué como substituir o grande líder, substituir o grande homem, substituir aquele que conseguiu desfrutar de um nível de experiência tão marcante, que a palavra do Senhor vai dizer que ele se destaca entre todos aqueles que tiveram experiência com Deus. Quando eu olho para essa história, eu percebo o nível de dificuldade que Josué estava exposto. Mas o que mais me chama a atenção, que apesar do nível de dificuldade, apesar do desafio que se encontrava com
Josué para estar no lugar que ele iria ocupar, ele ouve uma fala de Deus que eu e você precisamos ouvir. Deus vai dizer para Josué: esforça-te, eu sou contigo. E é isso que eu e você precisamos ter coragem de olhar. Para Josué ouvir: esforça-te, eu vou estar com você. Na onisciência de Deus, Deus enxergou algo dentro de Josué que talvez não tivesse sido elaborado com palavras. Mas devido à onisciência de Deus, ele enxerga, ele não fica indiferente, mas ele traz uma resposta pontual. Eu fico imaginando, para que Deus tivesse que falar para aquele homem guerreiro, para aquele homem corajoso, para aquele homem destemido e ousado, para aquele homem que estava muito bem treinado para destruir fortes exércitos, que ele precisava se esforçar, é porque havia um sentimento de medo, gritando dentro do grande valente de batalhas, gritando dentro daquele forte guerreiro, que sabia manusear espadas muito bem, que sabia criar estratégia para destruir os inimigos que estavam à sua frente. Esse homem, com todas essas habilidades, ele precisou ouvir do Senhor: esforça-te, não tenha medo. E quando eu me deparo com essa palavra, eu entendo que para nós, líderes dessa geração, e para esses líderes que estão sendo levantados nessa noite, a palavra é a mesma. É Deus gritando no coração de cada um: avance mesmo com medo, avance mesmo que haja desafio, avance mesmo que haja intimidação, pois nenhum de nós ficaremos sozinhos, porque Ele está conosco. E se Deus fala dessa maneira com Josué, então você não precisa estar sem medo para começar a liderar. Eu já falei diversas vezes que quando eu comecei a pastorear Cariacica, eu peguei uma igreja com 15 pessoas. Então eu tinha outras demandas. Uma cidade violenta, uma igreja sem recursos. Ali, vocês já conhecem o meu testemunho, eu tive que lidar com situações muito adversas para a minha vida. Deus me expôs a situações muito delicadas, para que eu pudesse crescer, ganhar experiência e romper. Mas, quando chegou a época que eu vim para Muriaé, eu tinha um outro tipo de medo. Eu não tinha medo se iria faltar comida na minha casa. Eu não tinha medo se eu iria enfrentar, como eu enfrentei, um bruxo entrando na minha casa e ameaçando pegar o meu filho para sacrifício. Eu não ia me deparar com o medo de ter um pai de santo me ameaçando a me destruir e destruir a minha liderança. Eu não precisaria mais lidar com o medo de ficar sendo perseguida por meses, por situações difíceis que ali eu precisei administrar, mas eu trazia outros medos. E um dos medos que eu trazia, a igreja estruturada, uma igreja centenária, e não dá conta de pastorear essa igreja, e não dá conta de dar continuidade ao crescimento dessa igreja, de não dar conta de pastorear essa igreja segundo o propósito de Deus, não segundo o propósito do conforto, o propósito dos benefícios. Eu ouvi alguns amigos dizerem para mim: você já trabalhou demais, você já conquistou demais, vai para Muriaé, fica lá 2, 3 anos, descansa, não trabalhe, e depois você pede para ir para outro lugar.
Mas não era esse o desafio que queimava no meu coração. O medo não era não precisar trabalhar, mas o medo era não estar apta para desempenhar o trabalho que Deus queria que eu desempenhasse. Mas nem por isso eu me paralisei. Nem por isso eu desisti. Eu tive outras vontades de desistir e por outras situações. Não por não querer trabalhar, não por não querer buscar uma visão de Deus e ter uma clareza de Deus. Então nessa noite eu quero dizer a todos vocês novos líderes, não é necessário não ter medo para responder o chamado. Não é necessário não ter medo para assumir um ministério. Não é necessário não ter medo, porque vocês não têm tudo declarado diante de vocês. A única coisa que vocês precisam carregar no coração de vocês é: esforça-te, porque Ele está com vocês. Ele toma vocês pelas mãos, Ele calça os pés de vocês, Ele unge a cabeça de vocês, e Ele traz para vocês os recursos que vocês precisam para responder o seu chamado. Então, a promessa que eu me deparo diante desse texto é: para onde Deus envia, Ele acompanha. Sabe o que é melhor de tudo? Para onde Deus me enviar, para onde Deus te enviar, Ele vai nos acompanhar. Não existe missão divina sem presença divina. Não existe missão divina sem autoridade divina nas nossas vidas. E nós estamos caminhando debaixo de autoridade divina. Mas tem uma outra verdade. Além da verdade, que somos chamados para termos fé, não para termos conforto. Para quem realmente tem uma palavra revelada de Deus, nunca vamos ficar debaixo de sombra com água fresca. Nunca, irmãos. A não ser que estivermos doentes. A não ser que estivermos cansados, como Elias um dia chegou ao esgotamento. A palavra do Senhor vai dizer que depois de uma batalha muito grande, Elias muito esgotado, Elias muito cansado, ele decide mudar de rota, e ele decide por ele mesmo dizer assim: olha, eu estou sozinho nessa, Deus, eu estou cansado, eu vou para o deserto, vou buscar uma caverna, vou me esconder, e não quero mais fazer o que o Senhor está me mandando fazer. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus respeita a decisão de Elias. Porque quando estamos muito cansados, quando estamos muito sobrecarregados, nós podemos tomar decisões erradas. Nós podemos tomar decisões equivocadas. E Elias estava tomando decisões equivocadas naquele momento. Deus respeita Elias, e Elias começa a caminhar em direção ao deserto, caminha 1, 2, 3 dias, e a palavra do Senhor vai dizer que na hora que ele está no máximo da sua exaustão, ele encontra uma palmeira pelo caminho, e ele vai descansar à sombra dela, e quando ele vai descansar à sombra dela, um anjo aparece, e o anjo traz água e pão. O anjo manda ele comer, beber e dormir. No segundo dia, novamente o anjo aparece de novo, novamente com pão e água. E o anjo manda novamente Elias comer, beber e dormir. No terceiro dia, Elias estava tão cansado que ele precisou de 3 dias comendo e dormindo. Eu acho que eu vou pedir isso para a igreja. Gente, me dá aí 3 dias para eu comer, beber e dormir. Renovar as minhas forças. E aí, queridas, quando chega no terceiro dia, aí Deus fala para Elias através do anjo: segue o seu caminho agora. E a palavra do Senhor diz que Elias segue o caminho. E Elias chega na caverna. E quando Elias chega na caverna, a palavra do Senhor vai nos relatar que Deus não ignora, mas Deus fala com Elias. Só que Deus não fala com Elias da maneira que Elias estava com expectativa
expectativa de ouvir. Deus fala de forma diferente, mas algo acontece nessa história que mexe muito comigo. Quando Deus fala com Elias, depois do cansaço, da decisão equivocada, do cuidado de Deus, do descanso e do alimento, Deus vai dizer para Elias: agora você descansou? Agora você me ouviu? E agora você tem uma missão: desce e unge outro profeta no seu lugar. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Você tem direito de ficar cansado, você tem direito de descansar, você tem direito de pedir ajuda, mas não corra o risco de tomar decisões equivocadas. Porque não é porque você é amado, porque você é profeta, pastor, pastora, sacerdote, porque você é filho e filha, que a sua decisão equivocada não vai trazer consequência para você. Deus tratou Elias, alimentou Elias, providenciou descanso para Elias, orientou Elias, mas o resultado final é: desce agora da caverna e unge outro profeta em seu lugar. Então eu quero dizer para vocês nessa noite que não importa se nós nos cansamos no processo. A questão não é se nós nos cansamos, nós podemos nos cansar, e se nos cansarmos, pare e descanse, mas não tome decisões precipitadas, não tome decisões que vão trazer para você um resultado que você não deseja viver para sempre. E eu falo isso com o Senhor. Quando eu estou muito cansada, eu tenho uma fragilidade. E se tem uma coisa que eu não me importo, é de dizer para vocês as fragilidades que eu tenho, até mesmo para vocês poderem cuidar de mim. Quando eu estou muito cansada, eu choro muito fácil. Então, se vocês me verem chorando, vocês podem arrumar um jeitinho de cuidar de mim. Porque vocês vão dizer assim: a pastora está muito cansada. Porque o sintoma da expressão do meu cansaço não é sentimento de desistência, não é desânimo, não é parar de trabalhar, mas é ficar muito sensível. Aí eu choro muito fácil. E aí, isso vocês já fiquem aí guardando no coração, que vai ficar mais fácil para vocês cuidarem de mim no tempo do meu cansaço. Mas existe uma outra verdade que grita dentro de mim, que eu e você precisamos aplicar nas nossas vidas, porque todos nós aqui somos chamados para sermos capacitados. Se você está se esquivando, se você está procrastinando, se você não está respondendo, eu sinto muito. Vai chegar um momento que o Senhor vai te apertar. Vai chegar um momento que o Senhor vai te cercar. Mas eu quero louvar o Senhor com vocês nessa noite, que essa galera aqui disse: eis-me aqui, Senhor. Eu posso não ter o preparo correto, eu posso não ter tudo que eu ainda preciso, mas nessa noite eu volto para casa sabendo: não estamos sozinhos, o Senhor está conosco e Ele vai nos fortalecer nessa nova jornada. E qual é o segundo valor que grita no meu coração? Líderes influenciam pelo exemplo, não apenas por palavras. E isso é algo que nós precisamos, glória a Deus aí, que nós precisamos carregar no coração. Porque o povo não vai aonde você manda, o povo vai aonde você vai. A igreja que nós pastoreamos nunca vai desfrutar de uma unção que não nos toca. O povo que nós pastoreamos nunca vai fluir numa autoridade que nós não carregamos. Eu sempre vou dizer que nós precisamos saber escolher os nossos líderes, porque espiritualmente os nossos líderes são os nossos tetos, representa o nosso guarda-chuva. E isso precisa ficar bem claro para nós. Por isso que eu falo que cada pastor tem o seu povo para pastorear. E aí,
o nosso povo vai sendo muito definido pelo nosso estilo, pelo como nós fluímos e pelo como a igreja identifica a autoridade que nós carregamos. E aí a gente vai enxergar isso na palavra do Senhor. Vamos lembrar da postura de Jesus? A palavra do Senhor vai nos mostrar Jesus liderando, lavando os pés. Ele não se preocupa sendo quem Ele é. Colocar uma toalha na cintura, pegar uma bacia nas mãos e se dobrar para lavar os pés daquele que caminhava com Ele. Então eu e você não vamos liderar pelo que nós falamos, mas nós vamos liderar pelo que vivemos, pela essência de Deus, pela autoridade de Deus e pela graça de Deus em nós. Vamos lembrar de Neemias? Neemias é um líder que fala muito ao meu coração. Neemias, ele liderou com instrumento de trabalho nas mãos e com espada. A palavra do Senhor vai dizer que quando Neemias assume a reconstrução dos muros de Jerusalém, numa mão tinha a espada e na outra o instrumento de trabalho. Porque ele tinha que trabalhar, mas ele tinha que estar pronto para guerrear. Ele tinha que estar pronto para defender o inimigo. E a palavra do Senhor vai dizer que Neemias não lidera sozinho. Ele convida cada família para restaurar o muro em frente à sua casa. Então ali estavam todos os líderes de família, com o instrumento de trabalho nas mãos e com a espada. Numa mão a espada, na outra o instrumento de trabalho, para que o muro fosse restaurado, para que as famílias fossem protegidas e para que eles estivessem seguros. Então eu quero dizer para você que liderar não é com palavras, mas é com ações. Mas nós vamos trazer Paulo, nós não podemos deixar Paulo também de fora, porque a palavra do Senhor vai nos mostrar Paulo liderando de uma forma muito peculiar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo, ele liderou com lágrimas e prisões. E não tem como liderar e manter olhos secos. E não tem como liderar sem ter enfrentamentos. E não tem como liderar agradando e desagradando. Sempre quando nós estivermos liderando, uns vão estar satisfeitos e outros insatisfeitos. Mas a questão é quem eu sou. Na visão que eu caminho, qual segurança eu tenho e qual direção eu estou percorrendo. Porque ninguém sustenta uma mentira por muito tempo. Eu posso enganar algumas pessoas por um tempo, mas eu não vou enganar essas pessoas a vida inteira. E não tem como liderarmos com ousadia, com revelação, com autoridade, com graça e com poder, se nós não andamos em honra e obediência. E aí às vezes nós podemos ter discurso de honra e obediência, mas o tempo vai nos revelar isso. O tempo vai nos mostrar isso. Se nós carregamos essa obediência, se nós carregamos essa honra, se nós carregamos essa autoridade da forma que realmente nós discursamos. Porque às vezes nós exigimos dos outros aquilo que não carregamos em nós. Às vezes nós queremos que os outros nos ofereçam aquilo que nós não temos a liberalidade de oferecer. E eu sempre vou dizer, liderança passa pelo viés da honestidade e da transparência. Eu já falei para vocês, e quando eu falo isso, eu estou falando sério. Guardem isso no coração. Eu decidi exercer liderança com transparência, porque eu não quero perder a paz, e eu não quero perder o sono. Eu sempre vou dizer, se tem alguém para perder o sono, é quem não está entendendo a direção que eu estou caminhando, não eu. E isso não é orgulho, isso não é vaidade, isso não é soberba.
Isso é saber quem eu sou, saber quem eu carrego e saber para onde eu estou indo. E eu não posso ter dúvida disso, porque atrás de mim tem um povo, atrás de mim tem famílias, atrás de mim tem pessoas que estão olhando para minhas palavras e verificando nas minhas ações se as minhas palavras são verdadeiras. Então todos vocês que estão sendo levantados para serem líderes, em 2026, quando vocês começarem a liderar, vocês precisam carregar isso no coração. Vocês não precisam ter medos, mas vocês vão enfrentar resistências, vocês vão enfrentar críticas, vocês vão enfrentar indiferenças, mas em todo tempo vocês vão dizer: Deus está comigo e eu não preciso ter medo. Eu não pastoreio, eu não lidero, eu não sirvo para promoção. Eu lidero, eu pastoreio, eu sirvo para tocar o coração do Senhor, para crescer em resistência, para responder o chamado de Deus e para marcar vidas para a glória do nome daquele que me chamou. Mas tem uma outra verdade. E qual é a outra verdade? Líderes conectados ao Espírito têm visão além do natural. E isso é muito necessário para nós, liderança. Independente de onde estamos. Se estamos liderando um GP, se estamos liderando um ministério, se estamos liderando um núcleo de formação, se estamos pastoreando uma extensão, ou se estamos pastoreando a igreja local. Isso não importa. E aí, líderes espirituais não vivem de circunstâncias. Líderes espirituais, gente, está muito calor, não está aqui, ó, colando. Líderes espirituais não vivem de circunstâncias, mas de revelações. Quais são as revelações que você carrega? Queridos, se não fossem as revelações que Deus traz ao meu coração, eu iria caminhar por palpites. Eu iria caminhar por direções humanas, porque como pastora de uma igreja local, são muitos palpites que eu ouço. Pastor, eu acho que seria melhor assim. Pastor, eu acho que desse jeito seria o certo. Pastor, eu acho que essa é a decisão correta. Pastora, tem que fazer desse jeito, tem que fazer desse outro jeito. Meus queridos, se eu não tivesse revelações, eu iria estar caminhando por palpites. E eu iria caminhar por circunstâncias, eu iria caminhar com insegurança. E porque eu tenho clareza que eu caminho por revelações, eu até ouço os palpites por respeito. Mas quem vai me conduzir é a revelação que Deus grita no meu coração. E eu quero que essa liderança cresça nesse nível. No nível de não andar por sugestões humanas, mas no nível de andar por revelações que vêm do alto. Porque quando a revelação vem do alto, quando você estiver no deserto árido, quando você estiver sendo intimidado pelos inimigos, você pode até se entristecer, mas nunca se abater. Porque você sabe exatamente o que o Senhor quer que você faça. E no meio dessas circunstâncias, quem caminha por revelação vai obter estratégias muito claras de Deus para a sua vida. Um dos lugares que dessa vez o nosso grupo não conseguiu visitar. Mas na nossa viagem de 2027, e eu já começo a fazer a propaganda, se você quer ir para Israel conosco em 2027, já vai se preparando, porque nós vamos novamente viver essa experiência extraordinária que nós vivemos nesses dias lá em Israel. Teve um lugar que o nosso grupo não conseguiu ir dessa vez, mas que já se encontra no roteiro para 2027.
é quando Davi decide conquistar Jerusalém. E quem governava em Jerusalém eram os jebuseus. E os jebuseus eram um grupo que nunca tinha sido derrotado em uma guerra. Os jebuseus eram tão arrogantes, tão prepotentes, que quando é avisado para eles que Davi estava subindo com os seus guerreiros, com a missão de conquistar Jerusalém, para fazer de Jerusalém o que Jerusalém é hoje, os jebuseus dizem assim: nós não precisamos nos preocupar, vamos pegar os mancos, vamos pegar os cegos, vamos pegar os aleijados, e vamos colocar para vigiar Jerusalém, porque nós não precisamos nos preocupar com eles. Só que quem caminha debaixo de revelação, caminha com estratégia. Lembre sempre isso, para fazer o seu GP crescer, para fazer o seu ministério crescer, para fazer a sua empresa romper, você não pode caminhar simplesmente com o seu conhecimento intelectual, com as suas, vamos dizer assim, eu queria usar uma palavra que agora fugiu da minha mente, que eu estou um pouquinho cansada, com as ferramentas que você tem para poder fazer a sua empresa crescer. Você precisa de estratégia vinda de Deus. Quando o jebuseu se levanta e diz: não precisamos temer, vamos colocar mancos, aleijados, cegos, para vigiar Jerusalém, porque a cidade é forte, somos o povo mais guerreiro, nunca ninguém nos conquistou, nunca ninguém nos derrotou, e não é agora Davi, com essa meia dúzia de guerreiro que ele tem. Só que Davi tinha a estratégia dos céus, e Davi, ele sai de uma parte de Israel. Eu já fiz esse percurso, a Betinha também está aí, a Betinha vai lembrar que nós duas, ela estava comigo quando nós fizemos esse percurso. Ele sai de uma parte de Israel, da parte árabe de Israel, e ele passa pelo canal subterrâneo, onde as águas abasteciam a cidade de Jerusalém. E ele começa, junto com o seu exército, a percorrer este canal. Eu confesso para vocês que quando eu fiz esse trajeto, eu fiquei muito angustiada, porque eu não gosto de lugar fechado e muito apertado. E tem espaços nesse lugar que a gente tem que passar assim, ó, apertadinho de lado assim, porque era o canal mesmo, que a água transitava para chegar dentro da cidade antiga. E aí, queridos, quando os jebuseus deram conta, o exército de Davi já estava dentro dos muros, derrotou o inimigo e conquistou Jerusalém. Então eu quero dizer para vocês, não caminhem simplesmente porque vocês têm ferramentas hábeis nas mãos, porque intelectualmente vocês estão preparados, porque vocês têm influência, mas independente do lugar que vocês estão, seja na empresa, seja no GP, seja no ministério, seja na congregação, seja na extensão, caminhe com revelação que vem do alto, caminhe com revelação que vem da direção do Senhor, porque vão desprezar você, vão ignorar você, vão achar que você não é capaz, só que você vai surpreender todos que estão à sua volta, porque você poderá não ser o mais habilidoso, mas você tem o coração de Deus revelado no seu coração. E quando nós temos o coração de Deus revelado no nosso coração, nós priorizamos a presença. E quando a presença é priorizada, a estratégia é revelada. E quando a estratégia é revelada, tem uma equação que eu sempre vou dizer para o Senhor, que eu me movimento nela: oração, mais direção, mais avanço, é igual sobrenatural na presença dEle.
Então eu vou me mover em oração, eu vou obter direção, eu vou agir, eu vou avançar e eu vou contribuir para Deus manifestar o seu sobrenatural na minha vida, o seu sobrenatural no meio do seu povo, o seu sobrenatural no meio da igreja. E aí eu quero nessa noite desafiar você a andar nessa dinâmica, porque líderes multiplicam líderes, líderes multiplicam líderes. Se eu sou líder, a unção que eu estou carregando é para multiplicar novas lideranças. E sucesso não é só chegar, sucesso é chegar junto. E sucesso não é só chegar junto, sucesso é permanecer na honra, no crescimento, na estabilidade, mesmo quando eu estou sendo desagradado. Sucesso, quando eu olho para a palavra do Senhor, é não começar bem, mas é terminar melhor ainda, porque não importa como eu começo, vai mostrar quem eu sou quando eu fecho a porta. Faltam 6 anos para eu me aposentar. E essa semana eu estava reunida com os colegas. O bispo fez um desafio que nós tínhamos que preparar uma documentação para as decisões que ele vai tomar agora, nos próximos dias. E nós teríamos que colocar uma documentação de regulação, de regulamento, para essas decisões nas mãos dele até agora, dia 15. E aí ele criou um grupo de trabalho para preparar essa documentação. Eu chego de viagem com a seguinte notícia: Rosângela, você está no grupo de trabalho e você vai ter que auxiliar o grupo na construção desse material. E eu fiquei meio perdida, porque eu falei assim, gente, o que é isso? Para que isso? Eu caí de gaiato no navio, como diz o outro, eu não sei o que fazer, para onde ir. E o pessoal, o grupo entra em contato comigo e diz assim, você tem que viajar para a gente se reunir para preparar o material. Aí eu ligo para os meus colegas e falo assim, gente, eu não tenho condições de viajar. Eu não estou tão bem fisicamente, eu peguei uma gripe muito forte, eu estou muito frágil. A única forma para eu estar no grupo auxiliando vocês é vocês virem para Muriaé. Aí eles vieram para Muriaé e nós ficamos aqui na Casa Amarela trabalhando. Trabalhamos até tarde. Começamos 8 horas da manhã um dia, terminamos 11 horas da noite. No outro dia começamos 8 horas da manhã de novo e fomos até tarde. Para poder preparar essa documentação e encaminhar essa documentação para o nosso bispo. E aí, conversando com esse grupo de amigos, eu falei para eles assim, gente, eu nunca pensei que eu iria falar em aposentadoria. E eu agora só falta 6 anos para eu me aposentar. Falta muito pouco tempo para eu me aposentar. Não vai dar tempo de eu fazer tudo que eu quero fazer. Irmãos, eu já contei para vocês. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma tristeza profunda. E eu não fiquei triste porque as rugas iriam aparecer, que aí tem o botox aí que ajuda a gente. Eu não fiquei triste porque eu iria perder a juventude. Mas eu fiquei muito triste. Eu compartilhei com as pessoas próximas de mim. Eu estava profundamente triste, porque agora eu tenho muito pouco tempo para realizar os sonhos. Eu tenho muito pouco tempo para contribuir com Deus, para Deus construir todas as suas promessas na minha vida. Eu fiquei imaginando, gente, talvez eu só tenha mais 30 anos, é muito pouco. Talvez eu só tenha mais 20 anos, é menos ainda. E em nome de Jesus não pode ser menos de 10. Porque senão eu vou chegar lá no céu muito brava com Jesus. Você não antecipa meu tempo. Eu quero fazer muita coisa ainda. A minha tristeza era porque falta muito pouco tempo para eu poder viver em Deus tudo o que eu quero viver. E isso é paixão por liderar. Isso é paixão por amar pessoas.
Isso é paixão por criar ambiente para treinar, coragem para delegar, extrair o melhor das pessoas, confiar no seu potencial, mas ensinar a começar bem, mas te desafiar ainda mais. Termine melhor do que você começou. Nunca feche uma porta, porque você não sabe o que vai ser daqui 2 anos. Você não sabe o que vai ser daqui 5, o que vai ser daqui 10. Então, líderes, carreguem isso no coração. Nunca feche nenhuma porta. Sempre mantenha as portas abertas para você, porque tem uma promessa sobre nós. Líderes cheios de Deus jamais vai ficar no esquecimento. Líder cheio de Deus jamais vai ficar no esquecimento. Então, líderes, vocês não vão ser esquecidos. Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de servir, não tenha medo de doar, não tenha medo de sonhar, não tenha medo de crer. A mão do Senhor permanecerá estendida sobre vocês, e isso é extraordinário. Aí, quando eu olho para a palavra, eu encontro as expressões: eu sou contigo, eu te darei descanso, eu te ensinarei o caminho, a boa obra que eu comecei, eu a aperfeiçoarei.